Fala galera, beleza? Pessoal, tenho muitas dúvidas de alunos que não sabem como cobrar pelos seus projetos e eu desenvolvi uma planilha e eu vou te explicar nesse vídeo qual é o método, um método definitivo de como é que você vai encontrar um número, pelo menos um número, para você ter uma base de como você cobrar o seu projeto, beleza? Isso é uma dúvida recorrente, muita gente tem, até mesmo profissionais não sabem como precificar os seus projetos. E eu vou te explicar, através de uma planilha que eu desenvolvi, uma forma de você encontrar um número e em cima dele você tomar a sua decisão, certo? No entanto, eu queria te explicar uma primeira coisa. Existem três formas muito comuns aí de se cobrar um projeto no mercado. Você pode cobrar por metro quadrado, por hora de trabalho e por percentual estimado da obra, do valor da obra, certo? Essa planilha aqui, ela compreende duas formas de se trabalhar, hora trabalhada e percentual. Eu não gosto muito de trabalhar por metro quadrado. Metro quadrado, depois eu tenho uma referência em cima desses dois valores, certo? Mas eu não curto muito. E aí o metro quadrado geralmente é a maneira mais fácil e você consegue ver a média dos profissionais da sua região. Mas eu gosto de compor os orçamentos em cima de duas formas, da hora trabalhada e estimativa de preço, né, a porcentagem em cima desse valor da obra, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui. Eu vou explicar primeiro como é que eu chego no valor através da quantidade de horas trabalhadas. Para você ter esse dado, a primeira coisa que você precisa ter como informação é o quê? São os seus custos ou então a sua remuneração, ou então os dois, os seus custos e a sua remuneração. No caso aqui da planilha, você vê que eu tenho aqui as despesas, né? Eu tenho um dado para escritório, um para o administrativo, uma equipe e o seu salário, tá? Primeiro eu vou fazer considerando que você não tem escritório, e depois a gente faz como se você tivesse um escritório. Esse primeiro aqui, a gente vai como se você fosse um profissional liberal, ainda não tem uma equipe, ainda não tem cursos administrativos, etc. Tá? Outro ponto importante que você precisa saber é quantas horas de trabalho você vai trabalhar na semana e no mês. Tá? No meu caso, foi o que eu fiz. Ó. Se você observar aqui, eu multipliquei 8 vezes 5, que é a quantidade de horas, vezes o número de dias da semana que a gente considerou aqui de trabalho. A quantidade de horas do mês é a multiplicação da semana vezes 4, né? Que é o mês. Então, a média aqui de 160 horas mensais. Depois disso, a gente vai fazer os cálculos e você vai verificar. Vou só deletar esses números aqui e você vai verificar o número que a gente vai chegar. Pronto. A priori, Wellington, você precisa determinar um salário ou uma remuneração. O ponto de partida base, você pode utilizar a remuneração que o CREA considera, né? Que é 8,5 salários mínimos. Então, vamos fazer aqui uma conta. 8,5 vezes R$ 900, uma média. Então, é R$ 7.650. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que você está iniciando, divide isso aqui por 2. Então, 3.825. Vou fechar aqui nos 4.000 a remuneração que você está, sei lá, você está iniciando, ou você quer ter um valor base. Então, vou considerar aqui 4.000. Eu acho que 4.000 é o valor base mínimo a se trabalhar, certo? Eu acho que esse que é o mínimo, porque você vai ver que na hora da composição dos valores que fica realmente baixo para a porcentagem de valor de obra. Mas aí se você estiver começando, é um valor interessante. Se você quiser baixar, se você quiser aumentar, fica à vontade. Quando você preenche aqui, lembrando, essa planilha aqui, você só preenche no que tem verde, tá certo? Ele faz a somatória aqui, né, e tem um total, que é a somatória daqui. Ótimo. Feito isso, ele já calcula, em cima desses valores aqui, o valor da sua hora trabalhada. Ou seja, se você trabalha 40 horas semanais ou 160 horas semanais, a sua hora de trabalho custa R$ 25. Ele pega esse valor e divide por 160, ok? 4.000 dividido por 160 dá igual a R$ 25. Muito bem. O próximo passo para você chegar em algum valor é você ter uma média de quanto tempo você leva para fazer o projeto. E isso daqui é uma dúvida também muito recorrente. Essa quantidade de tempo aqui, ela só é definida, você só consegue chegar nela em relação a quando você começa a ter um pouco mais de experiência. Então, a minha recomendação é faça projetos fictícios. Eu vivo falando isso, porque é muito importante. Você começa a treinar, você começa a estimar quanto tempo você leva para fazer, etc, etc.
Mas eu vou te explicar aqui uma média mais ou menos. Então, vamos supor que o nosso cliente queira uma casa térrea de, vamos lá, 90 metros quadrados, um exemplo. Um projeto como esse, eu levo hoje uma média de 6 dias para desenvolver, certo? 6, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui 10 dias, um exemplo. 10 dias. Os projetos de instalar, isso aqui, ó, por exemplo, o projeto de arquitetura, se eu levar 10 dias, se a minha hora trabalhada é R$ 25, eu tenho aqui 80 horas e ele multiplica um pelo outro, ó, e eu tenho um valor aqui de R$ 2.000 para fazer esse projeto em função da minha hora trabalhada, certo? Vamos supor que ele queira o pacote completo dos projetos. Então, um projeto hidrossanitário hidráulico desse, eu levo aqui 2 dias, e um projeto estrutural, eu levaria... Eu não trabalho com projeto estrutural, mas eu vou botar aqui instalações elétricas. Tá? Instalações elétricas. Então, aqui eu levaria 3 dias, vamos supor. Então, beleza. Eu levaria um total de 17 dias para desenvolver esse projeto, contabilizando 136 horas e um total de remuneração de R$ 3.400 para desenvolver esse projeto, considerando um pacote de arquitetura e instalações. Instalações aqui contabilizando R$ 1.400, certo? Então, esse é o primeiro método, o método de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. Resumindo, a gente estabeleceu aqui um valor, certo? Que a gente tem de remuneração. Depois a gente já tem aqui os cálculos de quanto tempo a gente trabalha na semana e ele já gera aqui o valor da minha hora trabalhada. Depois eu estimo, aqui baseado na minha experiência, quanto tempo eu levo para fazer cada projeto desse e a tabela já me calcula quanto que vai custar esse pacote de projetos para o cliente, certo? Muito bem. Outro ponto importante é a questão da estimativa de preço por porcentagem do valor da obra. E aí é o seguinte, nessa planilha aqui, o que foi que eu fiz? Eu separei 4 tipos de padrão construtivo. Baixo, médio, alto padrão e altíssimo padrão. Só para você ter uma base. Esse alto padrão aqui, eu considero padrão básico Alphaville. Não é aquele muito chique, mas também não é um médio padrão. Ele é um alto padrão básico, certo? Um porcelanato de qualidade, uma pintura de qualidade, uma estrutura já bem mais... enfim, mais consolidada, etc. É um valor, enfim, nesse padrão, tá? Padrão médio e baixo. E aí o que acontece? Eu estimo aqui, pela experiência de orçamento que a gente já trabalhou, quanto que custa o valor do metro quadrado construído dessas obras. Então, baixo padrão, R$ 600, médio padrão, R$ 1.100, alto padrão, R$ 1.500 e altíssimo padrão, R$ 3.000. Isso aqui você pode alterar também conforme aí a sua região. Aqui eu tenho a área construída da casa. Então, meu cliente é mais ou menos aqui 90 metros quadrados. Vamos ver quanto é que está custando para cada padrão desse. Ó. Você vai ver que baixo padrão, 54 mil. Isso aqui é material e mão de obra, tá, pessoal? 99 mil, 135 mil, 270 mil, certo? Então, eu vou trabalhar aqui um estimado, de acordo com o bate-papo que eu tive com o meu cliente, que ele vai trabalhar aqui no médio padrão. E eu estimo que o pacote de projetos completo, arquitetura, instalações e estrutural, ele gira entre 3% a 8% do valor da obra, tá certo? Então, vamos lá, 3% a 8% do valor da obra. Então, o meu orçamento, o meu valor de mão de obra, de projeto, ele tem que estar entre esse pacote aqui. Pode ser que você trabalhe com um valor maior, enfim. E esse valor médio aqui é o somatório desses 3 dividido por 3, tá? Eu tenho um valor médio aqui, ó. Soma dividido por 3. Então, eu não sei aqui quanto que está dando o valor, mas vamos ter uma noção. Se eu estimar, por exemplo, em geral eu estimo para casas de médio padrão, eu trabalho aqui nessa faixa, ó, de 5%. Ou seja, o pacote de projetos ele considera 4.950. Considerando que a gente trabalhou aqui, a arquitetura de instalações deu 3.400, vamos ver quanto é que sobraria aqui para a estrutura, se fosse o caso de 5%. Sobraria um valor de R$ 1.550 para fazer o projeto estrutural dessa casa, certo? E aí você vai ver, de acordo com a realidade aí do seu mercado, se está coerente ou não.
Aí vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou deletar. Aí eu vou vir aqui na descrição aqui abaixo, ó, e você tem aqui, valores por projeto em função da média, é em função desse valor aqui, certo? Desses valores aqui. Só que eu trabalhei aqui, ó, em função dos 5%. E aí a gente chegou aqui. Eu tenho arquitetura, instalações e estrutural. Eu considero o quê? O valor de 40% para a arquitetura, 30% para as instalações e 30% para o estrutural, totalizando 100%. Muito bem, a casa ela é médio padrão, certo? Então, se você for ver aqui, pessoal, ó, R$ 1.980 é muito parecido com o valor que a gente cobrou aqui da hora trabalhada, tá? Ó, 1.980. Instalações, total, tá dando 1.485. Quanto é que tá dando aqui? Se você somar, 1.400. Olha, muito próximo, né? Então, teoricamente está batendo. Então, aqui, se você for ver, o estrutural está dando 1.485. Ou seja, o pacote de projeto sairia por R$ 4.950 e ele é equivalente a 5% do valor da obra. Se eu baixar mais um pouquinho aqui, eu ainda coloquei assim, ó, projetos por pacote. O cliente quiser só arquitetura e instalações, eu tenho aqui, ó, o valor total, né? Em função dos 5%. Porque aqui é a somatória desses valores aqui, ó. Pacote só de instalações, 1.400. Instalações estrutural, só esse aqui. E o arquitetura é esse aqui, como você pode ver, tá bom? Você percebe que aqui você começa a ter um número. Você começa a ter números para você tomar decisões. Agora vamos fazer aqui um exemplo. Wellington, o meu projeto, mesmo sendo uma casa de alto padrão, vamos supor que o cliente quer uma casa de alto padrão e a minha hora trabalhada está dando 2.000 na arquitetura e aqui, em função do percentual da obra, está dando 2.700. Considerando que eu quero que os meus projetos sejam 5% aí do valor da obra. Isso daqui está coerente? Tá, porque assim, aqui lá tem R$ 2.000, aqui tem 2.700. Aqui você pode monetizar um pouco mais o seu serviço em função do valor do cliente, certo? Do serviço que o cliente lhe quer. Ou então você pode agregar visitas para poder justificar esse aumento. Você pode justificar que é um projeto de uma complexidade maior, como também aqui não. Aqui às vezes um projeto desse de alto padrão, as instalações são um pouco mais numerosas. A estrutura ela é um pouco mais arrojada, a arquitetura também. E aí o seu valor ele fica um pouco mais elevado, mas ele continua em relação ao valor da obra, custando 5%, certo? Então, é dessa forma que a gente encontra valores. E em cima disso aqui, a gente toma decisões, certo? Então, vamos supor, aqui seria o valor de 2.700 e 2.000. Então, eu tenho, entre esses dois valores, um valor para eu tomar uma decisão. O que é que vale mais para mim? O que eu não posso fazer é o seguinte, se o valor do meu projeto ele custou 2.000 aqui, eu não posso fazer por 1.500, por 1.800, porque eu vou ficar no prejuízo, entendeu? Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto. Eu não posso fazer por menos desse valor, porque senão eu vou ficar no prejuízo. Agora eu vou te explicar em relação a um escritório, se você tem um escritório. Aqui, basicamente, você só faz colocar os valores, né? Por exemplo, despesa com escritório. Vamos supor que você tem aqui uma despesa de R$800, um exemplo, tá? Administrativo, é questão tipo assim, um almoço que você faz, questão de reunião com o cliente, impressões, eu considero aqui uma taxa de mais ou menos R$150. Se você tem algum estagiário, se você tem um estagiário, R$500, um exemplo, e a sua remuneração está isso aqui. Então você vê que quando você aumenta os seus custos, o valor do seu projeto ele fica um pouco mais, ele vai agregando mais valores, tá? E aí você percebe que agora que você tem um escritório, agora o seu custo é 2.725. Agora vamos voltar aqui, ó. Se fosse cobrar em função desse valor aqui, já não faz mais sentido. Ele fica mais próximo desse valor. Ah, mas o meu cliente quer uma casa de médio padrão e ele quer sua arquitetura. Então, você percebe que esse valor do percentual, ele já não tem mais validade. Ele já fica abaixo dos custos que você precisa, entendeu? Aqui, se você for mais para cima, 8%, ele já fica acima do seu valor que está lá em cima, certo? Então, aqui é para você ter base do que você está trabalhando, para você ter um número e você tomar a decisão, certo? Porque se
Se você fizer mais barato, ou em função daqueles R$ 2.000, olha o dinheiro que você está deixando na mesa, certo? É R$ 725 a menos no caixa da empresa, tá? Então, o que é que você pode fazer? Se você não viu o jeito, tem que dar um desconto e tal. Você tem que trabalhar mais rápido. Você tem que fazer o seu projeto, em 7 dias, em 8 dias, para poder valer a pena. 7 dias e meio, um exemplo. Aí você consegue. Ou seja, você ia levar 10 dias para fazer o seu projeto, mas agora você precisa levar 7 dias para poder valer a pena. Ou então, você faz o quê? Você pode colocar Só que o que acontece? Se você consegue fazer um projeto em 7 dias que você levaria 10, você está deixando mais dinheiro na mesa, porque está dando 2.725 e aqui está dando 1.900, ou seja, é mais de R$ 800 que você está deixando na mesa aí em desconto. Isso é muito alto, tá certo? É muito alto. Então tenha cuidado com essa questão, tá, pessoal? Se você tem interesse nessa planilha, pessoal, entre em contato que a gente vai estar cedendo aí para vocês gratuitamente essa planilha. Show? Então, espero que vocês tenham gostado e que você possa tirar bom proveito, tá certo? Valeu, moçada.